Em 2017, a Motorola resolveu trazer de volta sua linha Force para o Brasil, após deixar nosso país de fora no ano de 2016 com o Moto Z Force. Mas será que o Moto Z2 Force realmente é tão resistente quanto dizem? E nos outros aspectos, ele consegue bater de frente com o Galaxy S8 e outros flagships? É o que você confere agora. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente publicar, deixa aquele like para ajudar e comenta aí se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão pra gente. Bora lá então, roda a vinheta. Para quem não viu nosso unboxing, vamos dar uma rápida repassada na embalagem do aparelho e nos acessórios incluídos pela Motorola junto com o Moto Z2 Force. A caixa é basicamente a mesma que a gente teve junto com o Moto Z2 Play, mas ela é um pouquinho mais compacta, mesmo também sendo a versão Power Edition. Para abrir é só puxar pela lateral, sendo exibido logo de cara o Moto Z2 Force, que é vendido por enquanto apenas na cor Onix. Como não é isso que a gente quer ver agora, vamos deixar ele de lado e falar dos acessórios. A primeira coisa que a gente vê abaixo do aparelho é um pequeno envelope, onde ficam os manuais, termos de garantia e a chavinha para abrir a gaveta híbrida, onde você pode colocar 2 chips SIM ou um chip e um cartão microSD. Como esse é o Moto Z2 Force Power Edition, mais abaixo temos outro envelope, onde fica aí o snap de bateria da Motorola que conta com 2.220 mAh de carga. Sim, é o mesmo que veio na caixa do Moto Z2 Play. Continuando, temos o carregador Turbo Power de corrente variável, que pode ser de 5V para 3A, 9V para 1.6A ou 12V para 1.2A, dependendo aí de quão cheia ou vazia está sua bateria. Para carregar o aparelho e transferir dados, temos aí no cabo USB do tipo C, além de serem incluídos também os fones de ouvido que a gente viu na caixa do Moto Z2 Play, contando aí com boa qualidade e baixa distorção mesmo nos volumes mais altos, além de 2 outras borrachinhas em tamanhos distintos para se adaptar aí aos mais variados tamanhos de ouvido. E por fim, temos o adaptador de USB-C para P2, que você vai precisar usar aí para conectar fone de ouvido, já que o Moto Z2 Force não tem a porta P2. O Moto Z2 Force conta com um design característico visto em vários modelos da linha Moto nesse ano de 2017, sendo bem parecido com o Moto Z2 Play, principalmente ao olhado pela parte frontal. Na parte traseira, porém, além da óbvia diferença da câmera dupla, que a gente vai falar mais pra frente, temos um acabamento diferenciado, que passa aí a sensação de aço escovado e cria um conjunto bem bacana para essa cor Onix. Na lateral direita do aparelho, temos os botões de volume e energia, com esse sendo texturizado para ajudar a reconhecê-lo quando estiver no bolso. Já na lateral esquerda não temos absolutamente nada. Na parte de baixo, temos apenas a porta USB-C, ficando na lateral superior um microfone secundário com cancelamento de ruído e a gaveta híbrida, onde, como dito, você pode colocar 2 chips nano SIM ou um chip e um cartão microSD. Olhando pela parte de trás, temos as duas câmeras, o flash Dual LED e o laser auxiliar de foco, ficando mais abaixo o conector magnético dos snaps. No painel frontal, acima da tela temos a câmera de selfies, o alto-falante que serve tanto para chamadas quanto para multimídia e o flash Dual LED, ficando abaixo da tela o leitor de impressões digitais multifunção e o microfone principal para chamadas. No geral, o Moto Z2 Force é confortável de ser utilizado, principalmente se você usar as duas mãos para digitar, já que ele é um pouquinho grandinho e pode ser difícil alcançar toda a tela com apenas uma mão. Em dimensões, temos 155,8 mm de altura por 76 de largura e 6,1 de espessura, o que faz dele ligeiramente mais baixo e mais estreito que o Moto Z2 Play, mas um pouquinho mais grosso, ainda que não tenha a porta P2. Em peso, temos 143 gramas, o que é algo bastante razoável e faz dele um aparelho até leve. Se você estiver pensando em comprar o Moto Z2 Force Power Edition, mas está com medo do snap de bateria fazer ele ficar muito grosso, não se preocupe com isso, pois o aparelho fica com uma pegada muito boa, na verdade até um pouquinho melhor do que sem o snap, já que ele é emborrachado e ajuda a esconder o calombo da câmera, e por isso pode ser usado aí sem problema nenhum, não chegando a incomodar ao ser colocado no bolso de forma alguma. Bom, vamos falar então sobre o grande diferencial do Moto Z2 Force, sua tela. A Motorola inclui um painel Super AMOLED de 5.5 polegadas Quad HD, com 1440 por 2560 pixels, o que confere a ele uma densidade aproximada de 534 ppi. O que separa o Moto Z2 Force de seus rivais, porém, é a tecnologia Shatter Shield, que faz a tela resistir a impactos sem problema nenhum. Então confere aí 2 testes de queda que a gente fez com ele.
Depois desses dois testes e de usar o aparelho como um modelo pessoal por 2 semanas, o que notamos é que a tela realmente não vai te dar dor de cabeça nenhuma, sendo necessário ficar ligado apenas com os danos estéticos à carcaça do dispositivo em si, já que o metal descasca bem fácil e faz com que ele não fique tão bonito assim. Outro ponto que causou muita polêmica foi que, apesar de inquebrável, por assim dizer, a tela seria suscetível a riscos, e realmente, após 2 semanas usando o aparelho, foram encontrados 2 riscos nítidos na tela que conseguem ser vistos ao colocar o aparelho contra a luz, mas é apenas isso, ele não fica como se tivesse passado uma lixa ou algo do tipo, sendo algo até normal para um smartphone. Vale destacar ainda que, além de virtualmente inquebrável, a tela do Moto Z2 Force é muito boa para exibição de conteúdo, contando com um brilho forte que permite exibição mesmo embaixo de sol e uma visualização confortável em ambientes internos, ficando o único porém aqui para ambientes de pouca luz, já que seu brilho mínimo é mais alto do que temos em modelos rivais. Passando para o desempenho, o Moto Z2 Force conta com o chipset Qualcomm MSM 8998, que é o Snapdragon 835, com 8 núcleos e clock máxima 2.35 GHz, além da GPU Adreno 540, 6 GB de RAM e 64 GB de espaço interno, que pode ser expandido via microSD de até 2 TB se você não usar um segundo chip SIM. Em nosso teste prático de desempenho, o Moto Z2 Force fez jus ao sistema bem mais limpo do que modelos rivais, conseguindo superar por uma larga vantagem flagships como o Galaxy S8, Xperia XZ Premium e LG G6, e se tornando aí o modelo mais rápido disponível no mercado brasileiro que já passou pelas bancadas de todo celular, ficando atrás apenas do OnePlus 5 por 1 segundo, mas com o modelo chinês só podendo ser encontrado por importação. Para quem curte números de benchmark, no AnTuTu tivemos 178.880 pontos, no Geekbench tivemos 1.921 pontos no teste single core, 6.699 no multicore e 7.935 pontos no teste de GPU. No 3DMark tivemos 3.697 pontos no GeekShot Extreme e no GFX Bench tivemos 30 FPS no Manhattan com a resolução ativa da tela, 45 FPS no Manhattan em Full HD, 57 FPS no T-Rex com a resolução ativa e 87 FPS no T-Rex em Full HD. Nos testes com jogos, como sempre, usamos nosso fiel companheiro GameBench, onde é possível medir aí a taxa de quadros por segundo alcançada por eles, ver se tiver alguma queda, onde foi, e medir também o consumo de CPU, RAM e GPU. No Asphalt 8, tivemos obviamente a taxa média de 30 FPS, sendo esse o mais fluido mesmo que você vai conseguir por aqui. O panorama seguiu o mesmo no Asphalt Extreme, onde também foram marcados 30 FPS em média, sem nenhuma queda aparente nessa taxa. Por sinal, mesmo no Injustice 2, que é um título bem pesado, a taxa média de quadros foi mantida em 30 FPS, ainda que em alguns momentos tenha sido vista uma queda para 29 FPS, mas nada muito acentuado, o que garante uma fluidez mais do que suficiente para a jogatina. Fechando essa parte de jogos mais pesados, o Modern Combat 5 rodou com uma média de 59 FPS, sendo vista a taxa de 60 FPS em alguns momentos, mas com a média ficando aí um pouquinho abaixo disso. Curiosamente, a taxa de 59 FPS foi mantida no Subway Surfers, que é um título bem mais simples que o Modern Combat 5. Isso dá a entender que o problema, entre aspas, está na tela do aparelho e não na GPU em si, já que modelos com hardware bem mais fraco conseguem rodar esse título a 60 FPS sem problemas. Por fim, testamos também o Clash Royale, que assim como os títulos anteriores, rodou com a taxa média de 59 FPS, dando a entender que esse é o mais fluido que você vai conseguir no Moto Z2 Force, independente do título. Falando então sobre as câmeras, na parte traseira temos 2 sensores de 12 megapixels cada, ambos com abertura f2.0. Um é RGB tradicional, mas o outro é monocromático para tirar fotos preto e branco e criar alguns efeitos bacanas. Na parte frontal temos um sensor de 5 megapixels com abertura f2.2 e flash dual LED para ajudar nas selfies noturnas. O software de câmera é basicamente o mesmo que a gente viu em tantos outros modelos da Motorola, mas ele conta aí com aquele bug que você não consegue puxar o menu lateral com o aparelho deitado, sendo necessário deixar ele em pé, puxar o menu e depois deitar novamente. As grandes diferenças aqui estão na presença do modo preto e branco, onde você obviamente tira fotos em preto e branco, e no modo de profundidade, onde é possível ajustar aí o desfoque do fundo para que tire umas fotos com um efeito muito mais profissional. Com relação à qualidade das imagens capturadas, o Moto Z2 Force mostra a clara evolução da Motorola no que diz respeito à câmera em seus flagships, algo que até pouco tempo atrás era muito criticado nos aparelhos da empresa, mas agora se mostra no mesmo patamar de modelos rivais, conseguindo brigar aí com modelos como o Galaxy S8, G6 e outros tantos aparelhos reconhecidos mundialmente em termos de câmera, ainda que em alguns momentos não fique no mesmo nível deles. Um grande porém aí fica nas cenas noturnas, não que o Moto Z2 Force tire fotos ruins, mas ele ainda continua um patamar abaixo dos modelos rivais, principalmente por contar com uma abertura um pouquinho menor e a falta de estabilização óptica de imagens. Confira aí 2 vídeos gravados com a câmera traseira do aparelho. Teste de câmera com o Moto Z2 Force.
Teste de câmera do Moto Z2 Force. Falando sobre os diferenciais de câmera dupla do Moto Z2 Force, o modo de preto e branco é bem bacana e funciona de maneira prática, bastando selecionar o modo, apontar e tirar a foto, sem qualquer tipo de edição trabalhada. Sobre o modo de profundidade, felizmente temos algo muito mais útil do que foi no Moto G5S Plus, conseguindo trabalhar tanto com rostos quanto com objetos de maneira bem satisfatória, mesmo que nesse segundo caso, em alguns momentos seja preciso manipular um pouco ali a barra de profundidade. Após tirar as fotos com modo de profundidade, você ainda pode fazer algumas montagens bacanas, incluindo coloração seletiva ou alterar o plano de fundo para fazer umas colagens. Falando sobre a câmera frontal, aparentemente temos o mesmo sensor do Moto Z2 Play, o que significa que temos basicamente os mesmos pontos positivos e negativos aqui, com selfies de boa qualidade em ambiente externo, mesmo que o fundo acabe ficando estourado em alguns momentos, mas precisando ficar ligado a usar o flash em ambientes escuros, pois ele acaba distorcendo bastante as cores. Confira aí 2 vídeos gravados com a câmera frontal do Moto Z2 Force. Teste de câmera com o Moto Z2 Force. Teste de câmera do Moto Z2 Force. Eis que chegamos ao ponto de maior polêmica do Moto Z2 Force, sua bateria. Ao incluir apenas 2.720 mAh, a Motorola recebeu uma chuva de críticas, já que essa é uma capacidade bem abaixo do que temos em outros modelos topo de linha, que geralmente ficam na casa de 3.000 mAh ou acima disso. Pelo que foi possível perceber em nossos testes, porém, essa capacidade mais baixa que os rivais ajuda bastante na hora do aparelho ser carregado, com ele conseguindo em mais de 90% após apenas 1 hora conectado à tomada, e precisando aí de menos de 1h30 para ser totalmente carregado. Além disso, nos testes de consumo, o Moto Z2 Force surpreendeu, conseguindo 15 horas e 56 minutos de reprodução de vídeos em Full HD, 3 horas e 37 minutos de gravação de vídeos também em Full HD, 4 horas e 20 minutos de vídeos chamadas pelo Skype usando a rede Wi-Fi, 16 horas e 5 minutos de chamadas de voz pelas redes móveis e uma média aí de consumo com jogos de 5 horas e 48 minutos, garantindo aí um bom tempo de jogatina. Com tudo isso, não foi lá nenhuma surpresa que o aparelho conseguiu ficar mais de 17 horas ligado em nosso teste prático, mantendo sua tela acesa por mais de 8 horas e conseguindo executar 11 ciclos de nosso teste, ficando à frente aí do Galaxy S8, do G6 e do Xperia XZ Premium, e demonstrando que a otimização acaba sendo algo muito mais eficaz do que enfiar uma bateria enorme. Por fim, temos o software, sendo entregue de fábrica o Android 7.1.1 Nougat com algumas customizações feitas pela Motorola. Apesar do launcher, da barra de notificações, do menu de configurações e de vários apps nativos parecerem idênticos ao que temos na versão pura do Android, é inegável que as mudanças incluídas, principalmente no controle por gestos, realmente fazem a diferença, tornando a interface muito mais intuitiva e agradável do que temos na linha Pixel da Google. Como sempre, as principais customizações ficam dentro do app Moto, incluindo aí o Moto Ações, onde temos gestos para facilitar a vida do usuário, como girar para abrir a câmera ou sacudir para ligar a lanterna, o Mototela, que além de mostrar notificações e outras informações importantes, ainda inclui um filtro de luz azul automático, e o Motovoice, que funciona basicamente como uma alternativa ao Google Assistant, permitindo abrir aplicativos e realizar algumas outras ações mais limitadas. Dentre todas as funções, provavelmente a mais viciante e útil é a de substituir a barra de navegação do Android por gestos no botão Home, sendo possível acessar aí a tela de multitasking, voltar à tela anterior, retornar à tela inicial ou até mesmo bloquear o dispositivo. Além do leitor de impressões digitais que funciona muito bem na maioria das vezes. Bom galera, vamos então aos pontos positivos e negativos do Moto Z2 Force. Como principais destaques, temos o desempenho acima da média, tela muito mais resistente que modelos rivais, bom conjunto de câmeras com diferenciais que realmente funcionam, possibilidades de uso dos Moto Snaps e interface com diferenciais importantes que não prejudicam no desempenho. Já para o outro lado da balança, com pontos negativos, temos a câmera frontal, que não é tão boa assim para o modelo topo de linha, a facilidade maior para riscos na tela,
ainda que não seja algo tão grave como muita gente vem alarmando, o brilho mínimo para exibição de conteúdo na tela, que pode incomodar ambientes escuros, e o uso de slot híbrido, que obriga o usuário a escolher entre 2 chips SIM ou um chip e um cartão microSD. Com tudo isso, é inegável que o Moto Z2 Force figura como uma das opções mais interessantes no mercado topo de linha brasileiro, principalmente se considerarmos que ele foi lançado por R$1.000 a menos do que seus principais rivais, podendo ser encontrado atualmente na mesma faixa de preço de vários modelos intermediários premium lançados recentemente. Claro, nem tudo é perfeito, mas dificilmente você vai encontrar um modelo com custo-benefício melhor nessa faixa de preço. Mais detalhes da análise completa do Moto Z2 Force você encontra na pauta completa em texto, que vai estar no card aí em cima e também na descrição. Se estiver interessado no aparelho, é só olhar na descrição que vai ter também um link para o nosso comparativo de preços, onde você pode encontrá-los por um preço mais bacana. Aproveita e deixa seu like se ainda não fez isso, e comenta aí o que achou do novo flagship da Motorola. Eu sou o Alisson, até produto celular, e vou ficando por aqui. Até a próxima!